E esse sistema de login que eu vou criar nesse curso, ele vai ser um sistema de login com a estrutura lá do curso de MVC. Então, obrigatoriamente, você tem que ter assistido o curso de MVC e também, lógico, tem que ter assistido o curso de PHP orientado a objetos. E esse sistema de login que eu vou criar nesse curso, ele vai ser um sistema de login simples, vai ser um sistema de login bem eficaz e vai ser um sistema de login bem seguro. E esse sistema de login você pode utilizar em quantos níveis você quiser, quantos tipos de login que você quiser, como por exemplo, se eu quiser fazer o login de um administrador, se eu quiser fazer o login de um cliente, se eu quiser fazer o login de um usuário comum, todos no mesmo sistema e todos utilizando esse sistema de login, você pode trabalhar com ele de uma maneira muito simples. Primeira coisa que você vai ter que fazer, você vai ter que abrir aqui o arquivo helpers.php. Eu só vou abrir aqui a barra lateral para você ver que eu tenho toda a estrutura do MVC que nós criamos lá no curso de MVC. E você vai criar uma função chamada toJSON. E nesse toJSON eu vou passar aqui o data. E aqui embaixo só vou colocar echo JSON encode, JSON encode data. E aqui em cima eu vou colocar aqui um header chamando content type application JSON. Agora você vai abrir o Chrome e você vai baixar exatamente esse plugin, o JSON Formatter. Com esse JSON Formatter, os dados que você for debugar, eles vão aparecer dessa maneira que você está vendo na tela. Eu vou dar um exemplo para você. Eu vou vir aqui dentro de Admin Controller, aqui dentro eu só vou colocar um return no que? Vai ser um return toJSON. Nesse toJSON, eu vou passar um array com o name vai ser Alexandre. Agora eu vou voltar aqui, eu vou atualizar, veja que apareceu bem formatado, bem certinho. Apareceu aqui o name e apareceu o Alexandre. Agora pense no seu sistema quando você tiver vários e vários dados aqui dentro que você quer debugar, que você quer entender o resultado deles. Fica muito mais fácil. E se eu clicar aqui nesse RAW, olha o que acontece. Aparece a formatação do JSON ainda, mas só que uma formatação que eu não consigo entender muito bem. Se tiver muitos dados, eu vou acabar me perdendo nesses dados. Então, eu vou trabalhar sempre com esse parsed. Isso daqui é lá do plugin que você baixou, o JSON Formatter. E agora, se eu vier aqui dentro do Helpers e tirar esse header, olha o que vai acontecer. Essa formatação ela não vai mais existir. Então, você tem que colocar dentro do toJSON, você coloca esse header para poder aparecer essa formatação. Legal, agora eu posso vir aqui, tirar isso e vamos lá. Para você trabalhar com o sistema de login, você precisa ter um banco de dados. E o banco de dados que eu já criei é um banco de dados chamado login_dev_class. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, vai ser show tables, eu já estou conectado nesse banco de dados. Se eu mandar executar esse show tables, veja que não apareceu nenhuma tabela. Então eu tenho um banco de dados criado, mas só que esse banco de dados não tem nada criado dentro dele. Eu vou criar a minha primeira tabela. Vai ser uma tabela de usuários, ou melhor, uma tabela de administradores. Eu vou criar create table. Essa tabela vai ser de admin ou administradores. O nome da tabela você coloca do jeito que você quiser. E eu vou colocar aqui o seguinte, vai ser um ID, que vai aceitar somente números inteiros e também aqui com 11 caracteres. Vai ser um primary key e vai ser também, primary key, e vai ser, lógico, um auto-increment. E também vai ser o name, o nome vai ser um varchar de 50 caracteres, e ele vai ser not null, que ele não pode ser nulo. E vai ter também o e-mail vai ser um varchar de 50 caracteres também, ele não pode ser nulo, e também vai ser unique key, só pode ter um e-mail cadastrado lá no banco de dados. Se eu tiver cadastrado xandecar@hotmail.com, outro usuário, ele não pode cadastrar outro xandecar@hotmail.com porque ele é um campo único. Ele vai ter que ter também um password. O password vai ser um varchar de 255. Ele também vai ser not null e vai ter também um created at.
Se created at ele vai ser um timestamp. Um timestamp que ele pode ser nulo, eu posso colocar um valor nulo, e vai ser, por default, um current timestamp. Executei, não deu problema nenhum. Agora só vou dar um desk nesse admin. Veja que aqui já apareceram todos os campos, o ID, o name, o e-mail e o password e o created at. Agora eu tenho que preencher esses campos. Mas para preencher esses campos, o que eu preciso? Eu preciso desse password. Esse password, eu vou ter que criar uma classe específica para ele, para poder gerar a minha senha e também para poder verificar a minha senha. Eu vou criar aqui dentro de app, dentro de classes, vai ser uma classe chamada password.php. Eu vou colocar aqui, lógico, password, e aqui dentro eu vou criar dois métodos. Vai ser um public function hash, para poder fazer um hash na senha, e também vai ser um public function, vai ser verify. Nesse hash, eu vou colocar isso daqui. Isso daqui eu peguei lá da própria documentação do PHP. Se eu vier e fazer o seguinte, pesquisar lá dentro do Google, pesquisar o seguinte, password PHP. Agora eu vou clicar aqui no manual do PHP, cria um password hash. Veja que aqui embaixo tem o seguinte, aqui embaixo eu tenho esse password hash. Veja que aqui eu criei o seguinte, eu criei um password hash, estou chamando aqui o password, que inclusive eu tenho que passar aqui em cima, vai ser um password. E nesse password, quer dizer, nesse password hash ele pede também o password bcrypt. Eu poderia ter passado também o password default aqui, mas eu vou passar um password bcrypt. E também estou passando esse options. Esse options ele pede isso aqui. O que isso faz? Por exemplo, se eu quiser gerar uma senha 123, quiser encriptar essa senha, toda senha encriptada que eu for gerar com 123 vai ser sempre uma senha diferente. E não vai ser sempre a mesma senha. Então, isso que esse options ele ajuda a fazer. Daqui a pouco eu mostro um exemplo para você. E tem o seguinte, tem aqui a senha que eu quero encriptar e tem aqui esse password default. Eu vou trabalhar com o password default, não vou trabalhar com o password bcrypt. E aqui embaixo ele mostra mais exemplos, inclusive o exemplo que eu estou trabalhando nesse password hash. Está aqui esse mesmo exemplo. Embaixo, nesse verify, eu vou fazer o seguinte. Nesse verify, eu só vou colocar um return password verify. Nesse password verify, o que ele pede? Ele pede o password e também pede o hash. E o password e o hash, eu vou passar aqui por parâmetro. O password e o hash. O password que o usuário digitou lá no formulário e o hash que está vindo lá no banco de dados. E esse password verify, ele verifica esses dois e vê se a senha é igual. E esses métodos, eu vou criar aqui um método estático, static e static. Agora eu venho dentro de admin controller e faço o seguinte, vai ser um return, nesse return vai ser toJSON, vai ser um password, hash, e eu vou pegar a senha 123, ponto e vírgula. Eu vou chamar o password lá em cima, chamar o password aqui em cima, senão, lógico, ele vai dar problema. E venho aqui e atualizo. Atualizei, apareceu que inesperado fechamento de chaves dentro de password na linha 17. É que aqui eu esqueci de colocar um ponto e vírgula, um erro bem besta. Atualizei e está aqui a senha gerada, tá vendo? E se eu vier e atualizar, veja que vai ser gerada uma senha diferente aqui. Veja que aqui o final está terminando com GKS. Eu vou atualizar. Ele termina agora com T1S. Então, sempre vai ser um hash diferente, mas sempre para a mesma senha, sempre para o 123. Agora, eu venho aqui dentro de SQL e faço o seguinte. Eu dou um insert into admin. Os campos que eu vou adicionar vai ser o name, vai ser o e-mail e vai ser o password. Os valores, Alexandre, vai ser o e-mail alexandrecare@hotmail.com e o password vai ser esse que eu acabei de criar. Mandar executar, executou. Agora vem aqui e eu faço o seguinte, select todos from admin. Agora mando executar de novo e está aqui os dados cadastrados, o name, o e-mail e o password.
Então essa aula está ficando por aqui. Valeu, um abração e até mais.